O líder do Cidadania na Câmara, o deputado Alex Manente, amigo aqui do nosso Diego Tavares, defendeu trocar Belém, capital do Pará, né? Há um conhecido jogador de futebol, que inclusive foi da seleção brasileira, que chegando para enfrentar o Remo no Pará, perguntado como ele se sentia de chegar a Belém, ele disse que seria uma honra ir vir à terra em que Jesus nasceu. Estamos falando de Belém do Pará. Então ele defendeu trocar, Alex Manente defendeu trocar Belém do Pará por Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, como sede da COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontecerá no ano que vem. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, Alex Manente disse que o principal motivo da mudança seria mostrar os impactos práticos das mudanças climáticas, visto que a capital gaúcha, assim como outras regiões do estado, enfrenta uma tragédia causada pelas fortes chuvas. Além disso, a realização da COP30 em Porto Alegre seria importante para a revitalização e construção da cidade. Diego Tavares, com relação à segunda parte, pode ser. Agora, a primeira parte já é culpa do aquecimento global, já estamos encontrando explicações científicas, meteorológicas para a tragédia do Rio Grande do Sul. É o derretimento das calotas polares. O que significa isso? Então, eu gostaria que você comentasse. A ideia é boa ou a ideia é mais ou menos? Professor Capês, com todo respeito ao meu amigo, de fato, meu amigo, o deputado Alex Manente, acho que ele mandou mal nessa. Não dá para atribuir a culpa à má gestão de recurso público, como nós estávamos aqui debatendo até então, pela falta de obras de prevenção a esse tipo de evento climático que ocorre todo ano, a condição climática. E também em relação à alteração da sede da COP30 também me parece desarrazoado, porque as obras para você receber um evento como esse estão mais ligadas ao setor de hotelaria, para receber as mais de 50 mil pessoas que viriam a um evento como esse. Acho que a rede hoteleira de Porto Alegre nem comporta essa capacidade para esse evento. E com o pouco recurso que nós temos, todo o recurso agora tem que ser destinado à reestruturação básica da cidade. Tem que ser destinado à reconstrução da malha rodoviária do Rio Grande do Sul, por onde vai ter que passar a ajuda humanitária, por onde vai ter que passar, inclusive, todo o material de construção para se fazer qualquer tipo de infraestrutura lá, para se revitalizar a infraestrutura. Então, me parece que o deputado Alex Manente, ao dar essa opinião, está querendo mais surfar um pouco a onda política a respeito desse fato, dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Acho uma ideia, enfim, eu já não concordo que esse tipo de evento seja feito no Belém do Pará, onde, novamente, nós vamos precisar construir uma mega estrutura lá para receber esse evento, quando nós temos em outros estados a estrutura já pronta para esse tipo de coisa, né? Considerando a experiência que nós temos, inclusive, com a Copa do Mundo, onde o legado da Copa se traduz hoje em obras que são verdadeiros elefantes brancos, verdadeiros problemas orçamentários para gestores públicos. Acho que, do jeito que está, mantenha no Belém do Pará para não mexer muito. Trazer para Porto Alegre, na atual situação, considerando todas as necessidades que o sul do país vai ter daqui para frente, é uma ideia muito ruim e, enfim, mandou mal aí o Alex Manente nessa. Agora, João Belucci, eu não vou botar, nem o Diego fez isso, nem eu vou fazer, botar palavras na boca do Alex Manente. Ele é até um deputado sério, gosto do Alex Manente. Mas já tem sites ideológicos de esquerda que arrumaram um culpado para a tragédia no Rio Grande do Sul. Adivinha quem? Que é o agronegócio, a agropecuária responsável. Nossa. Porque ela emitiu metade dos 84,3 milhões de toneladas de CO2 emitidos no Rio Grande do Sul. Então, claro, eu acho que o Alex, você teve uma boa ideia, mas isso aí vai ser cooptado ideologicamente e já começa aquela palhaçada de sempre. É uma tragédia, o Brasil tem que estar unido, tem que apertar o cinto, tem que gastar menos, tem que desperdiçar menos recursos, tem que olhar as pessoas que estão morrendo. Tem quase 140 pessoas desaparecidas, isso pode aumentar em muito a taxa de pessoas mortas. Está tendo criminalidade, criminosos oportunistas, doenças que se espalham, dificuldades de logística, de abastecimento. E agora, tudo que a gente não precisa é politizar e começar um debate ideológico botando a culpa no agronegócio.
Então, esse tipo de coisa, para mim, realmente é repugnante, meu querido João Belucci. Não, eu concordo contigo, Capês, com relação ao Alex. A gente evita criticar um bom parlamentar, mas os políticos eles têm uma cabeça diferente, fazem cálculos políticos a todo instante, né? O nome dele foi ventilado, acho que é uma má ideia, não foi de bom tom a declaração, naturalmente. Porto Alegre precisa agora, como o Rio Grande do Sul inteiro, se recuperar, se reconstruir. Vão demorar muitos anos para que isso aconteça. Insisto nas obras de vazão, que ninguém tem falado também. O agro não é o culpado, o agro é um dos salvadores do Brasil, né? É um dos grandes supermercados do mundo, né? O agro brasileiro. Até a própria questão de mudanças climáticas, que vem sendo muito falado, né? Antes o mundo ia derreter, depois de esquentar, agora mudanças climáticas abrange tudo. É bastante discutível na própria universidade, mas a gente tem uma teoria dominante de que isso acontece. Veja, se aconteceu em 41... O que é isso? É uma lancha, um carro? Um carro, um jipe. Esses rapazes aí estão muito de parabéns, né? Os jipeiros, né? Foi um pessoal do jet ski também, profissionais do jet ski. Então, todos os entes privados estão de parabéns nessa sinergia com o público. Falta comunicação dos entes públicos. Eu não vi uma Exército, Marinha e Aeronáutica juntos, né, dando uma coletiva explicando o que estão fazendo. Você tem meia dúzia de posts lá na rede social, salvamos tanto, salvamos tanto. Vai precisar dessa comunicação mais clara, mais objetiva, porque é isso que a gente está precisando. O Exército conhece o território brasileiro e de Porto Alegre e Rio Grande do Sul como ninguém, né? É quem detém o domínio de fato, quem sabe as fronteiras, as bacias hidrográficas, onde estão as coisas. Agora, mandou mal o Alex, agora também não vamos crucificá-lo por conta disso. Os políticos têm esse cálculo político a todo instante que eles vão fazendo, e a culpa certamente não é do agro, e essas questões de mudança climática são altamente discutíveis, mas nos é imposto como se fosse uma verdade universal. Muito bem. Mônica Rosenberg, claro que isso não é momento para fazermos nenhum tipo de debate ideológico, muito menos entre direita e esquerda, esse tipo de enfrentamento, no momento em que Rio Grande do Sul passa por uma tragédia sem precedentes. Momento de aqui manifestarmos a nossa solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul e, evidentemente, concentrarmos nas medidas concretas que precisam ser tomadas. Sobretudo, que os investimentos cheguem sem que a burocracia atrapalhe, para que essa população possa, no momento em que temos crise de abastecimento, de saúde, de enchentes, tragédias, segurança. Mônica Rosenberg, o que esperar aqui nesse momento para que a gente possa atender a população? Você considera uma boa transferir a COP para Porto Alegre? Eu considero uma péssima ideia, péssima. Gosto muito do Alex, estamos juntos no Livres, mas essa ideia ela é muito ruim. Independente de estarem culpando o agro ou não, a questão é que é solução que não resolve. A velha mania que nós temos no Brasil de sugerir uma coisa que absolutamente não resolve o problema. E não adianta dizer que levar a COP para lá vai fazer as pessoas verem o efeito prático, porque quem vai na COP já é convencidíssimo de que é um problema. Quem vai até a COP já são as pessoas que levantam essa bandeira. Então, elas não precisam ser levadas a Porto Alegre. Muito pelo contrário, elas já estão batendo, chovendo no molhado. Desculpe o trocadilho nessa situação. Mas o que precisa agora é entender que as mudanças climáticas são reais, elas existem e elas são culpadas de tanta chuva. É claro que se não houvesse tanta chuva, como o Wilson colocou, o volume de chuvas foi descomunal. Agora, a condição climática acontece e o que está acontecendo no país e como o país e a sociedade reage a essa diferença, a esse abuso climático, é que vai fazer a diferença. No Japão, por exemplo, eles têm terremotos. E eles têm uma construção civil que é preparada para que o terremoto aconteça, então a condição climática adversa ataca e você tem uma defesa. No Brasil, nós não temos essa parte. A parte que é obra de contenção, que vocês já citaram, treinamento de pessoas. Eu falei aqui, o Wilson falou, existem grupos, não temos universidades, mas tem grupos de enfrentamento e de preparo para esse tipo de sinistro, que são excelentes, que vêm com conhecimento de fora e que estão aí ralando para conseguir financiamento. Então, o nosso povo, a nossa sociedade se mobiliza. Está faltando exatamente ter as condições de reação, de prevenção, para que quando a condição climática adversa, que é uma realidade, não adianta também dizer, não, é narrativa. Não é narrativa. Tem mais água caindo. E não é culpa do agro. O mundo está mudando. Vamos olhar isso de frente e entender como é que nós, brasileiros, podemos estar mais preparados para evitar e para reagir. O momento depois
tem o que ser feito e nós não estamos sabendo fazer.